vamos dar início agora à nossa aula desse dia 5 de junho de 2025. Eu sou o professor Jean Alves Cabral e nesta aula, para naturologistas, nossa pauta, nosso tema é estudo de caso. Vou trazer 2 casos para nossa apreciação. Um deles eu encaminhei antecipadamente a minuta que trata do assunto para as turmas. Alguns conseguiram ler, examinar, outros não tiveram condições, sem problema, porque terão depois. E, sem nenhuma demora, vou diretamente para essa consideração. Está aqui na tela, eu vou abrir a ficha que foi encaminhada para o cidadão. Obviamente, eu estou omitindo o nome dele, não vou colocar o nome de ninguém aqui, e nem marcações que possam identificá-lo de maneira objetiva, né? O anonimato da pessoa real será escondido. Mas é sobre um caso de ferida grave nas pernas. E aqui está a data que eu escolhi, foi a data de ontem, dia 4/6, hoje é dia 5/6, e eu tornei um ofício formal do meu gabinete para podermos trabalhar. Bom, como vocês estão vendo, a ficha tem um símbolo, que é o meu símbolo, tem uma imagem minha, meu nome, meu site e 3 organizações das quais faço parte. A mais importante para essa finalidade é esta aqui: Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas. Eu sou o número 0443, no meio de 70 mil terapeutas. Eu sou 443. Essa exposição é feita sem mencionar o nome do atendido e sem identificá-lo. Vamos diretamente para a orientação que foi dada a ele. Uma consulta realizada das 16 às 17 horas no dia 00 de 2000, não importa a data, tendo como principal reclamação clínica o seguinte problema específico: uma lesão na perna, conforme se identifica na imagem abaixo. O que mais incomodava ele era esta lesão que vocês estão vendo aqui, e que vivia tratando assim, uma pomada, botava aí essa atadura, estava se manifestando uma ferida no alto da cabeça, vocês podem observar, e nos 2 braços a mesma ferida, o mesmo padrão estava surgindo. Digo estava, porque já vai fazer 3 semanas e essa ferida aqui, esse inchaço já está praticamente todo fechado. Eu devo ter o retorno dele em 1 semana. Farei uma outra live, que será a segunda dessa pequena série de 2. Hoje a primeira, vai demorar um pouco, vou fazer outras coisas. Aí vou trazer uma segunda live para mostrar como é que está 30 dias depois, seguindo o tratamento sob monitoramento da família. Bom, não vou colocar o nome dele, nem mostrar o rosto dele, nada disso. Mas pedaços, assim como estou mostrando, não tem problema. Mas esse é o problema que ele quer resolver. Porém, existem outras comorbidades associadas, que não podem ser desprezadas de forma alguma e, na minha avaliação prévia, estão diretamente conectadas à situação não desta lesão, mas constituem um painel unificado de extrema acidose metabólica. Considerados os exames e toda uma lista de condições que me foram apresentadas, apontarei como sugiro o melhor tratamento naturológico clínico para esta condição a seguir. Percebam que aqui, obviamente, por ser uma aula de um estudo de caso real, eu omiti o nome dele, os dados dele, mas na ficha que eu mando para ele, né, é um documento parecido com esse que vocês estão vendo. Esse primeiro quadro que está aqui, essa conclusão, não é assim curtinho. É a imagem do laudo inteiro com a marca do médico que deu o laudo. Entenderam? Eu corto a imagem, eu tiro a imagem dele, do documento,
E aí eu vou identificar os laudos que ele trouxe. Quando ele veio para mim, ele tem laudos médicos. Não é eu que vou dizer o que ele tem. Quem vai dizer o que ele tem são os médicos, com os laudos. Eu vou fazer uma avaliação naturológica lá no final. A minha interpretação naturista é muito diferente da do médico. Mas eu não posso emitir nenhum laudo naturista se eu não sei o que o homem tem. Então, naturalmente, que aqui eu comecei, então, a colocar as situações. Bom, nesse primeiro, ele tem sinais sugestivos de nefropatia parenquimatosa. A gente não trata dessas palavras no dia a dia, engasga quando vai falar. Cistos corticais renais bilateralmente, bexiga de esforço, próstata sem alterações ecográficas pela via abordada. Assim sucessivamente. Ele utiliza 14 medicamentos, entre eles morfina. Está aqui as caixas, certo? A ficha que foi preenchida, uma ficha nossa, de naturologia, com todos os dados que os alunos que estão estudando conosco sabem que tem essa ficha. Os alunos que estão numa fase mais inicial do curso, não se aborreçam, não se assustem. Vocês terão bastante tempo para entender detalhes dessa ficha, como preenchê-la, etc. Vamos acompanhando o processo. Aqui ainda tem outro laudo em que é paciente hipertenso, diabético, tem uma lista de problemas aqui. Outra lista de problemas onde se diz que ele é portador de câncer de próstata, intermediário. Embora aqui no início, o primeiro tenha dito próstata sem alterações ecográficas pela via abordada. Então a próstata dele não tinha nada. Nesse exame aqui, que tem uma data, que eu não coloquei de propósito. Mas aqui embaixo, no exame anterior, de pelo menos uns 6 meses, indicava que ele era portador de câncer de próstata. Aqui, novamente, diz que ele é portador de câncer de próstata metastático, que significa que é algo que está tomando ele todo e seria incurável e terminal. Vai vendo. Aqui você tem úlcera vascular no maléolo lateral esquerdo. Ele tem na região da bacia uma dor que incomoda e usa morfina por causa disso. Devido a ter 77 anos e a coluna está toda embicada, toda torta, não dá para fazer quiropraxia, porque vai quebrar os ossos dele. Os ossos dele têm osteoporose em grau avançado. Então não pode pegar e fazer uma manobra que quebra. Então aqui é um quadro complicado. Ainda tem aqui, novamente diz que ele tem câncer de próstata. E tinham internado ele na época por uma anemia complicada, fraqueza imensa, baixa de ferro. Outro exame, já vai vendo quantos são. Nós já vamos a 9. 10. Aqui está o hemograma completo, com datas diferentes e a evolução de cada detalhe desses exames. Terminado de colocar primeiro os exames, os laudos, fechei uma parte. Eu apenas citei isso. O planejamento que apresentarei envolve, portanto, o objetivo principal. Qual é o objetivo principal? Aquela ferida enorme no pé, que é o que ele queria que eu resolvesse. Ele aceitou a consulta, que foi agendada pela família, com um objetivo: o problema no pé. Porque o câncer, ele disse que tinha, estava ciente, que não tinha cura. Ele, se era diabético, não tinha, também não tinha cura. Tudo para ele não tinha cura. Ele só queria a cura do pé. Mas nós, na naturologia, sabemos que para curar aquele pé,
eu teria que limpar o sangue dele todo. Ao limpar o sangue dele todo, vai embora o câncer, vai embora a diabetes, vai embora o resto todo. Porque tudo depende de sangue. Só que eu não posso chegar para um homem de 77 anos e dizer, vou curar suas coisas. Até porque isso seria crime. O Código Penal brasileiro, no artigo 282, 283 e 284, diz que é crime de curandeirismo e charlatanismo prometer cura. Portanto, não prometa a cura. Nunca, nunca prometa um tratamento natural que vai melhorá-lo bastante. Só melhorá-lo bastante. Deixa que a coisa acontece. Muito bem. E eu estou dizendo isso porque as notícias que já me chegaram é de que o velho está sendo ressuscitado, entendeu? Ele tá, conforme o pé vai ficando curado, ele está ficando forte, quer se levantar daquela cadeira de balanço, quer se mexer, é outra coisa. Pois bem, o planejamento que apresentarei envolve, portanto, o objetivo principal, buscar o estabelecimento de algum equilíbrio neste metabolismo em crise por um cenário que implica uma abordagem multifocal com mais de 10 pontos de convergência metabólica negativa, com repercussões diversas e retroalimentação de lesões, mais intoxicação ampla. O cenário é complicado. O coitadinho está profundamente intoxicado. Bom, por considerar todo o cenário amplo, adotarei a análise primária definida pela doutora Margarida de Mello Aires, que, em fisiologia, assim delineia o critério de consideração para os quadros de complexidade metabólica. E aqui está um texto tirado do Tratado de Fisiologia de Margarida de Mello Aires, que a gente repete, pelo menos eu repito, digamos, 100 consultas em que eu emito um relatório desse, esse texto estará em 85. Porque dos 100, 85 é sempre acidose metabólica. Pois bem, esse texto está aí citado, é uma obra científica clássica, e a nota de rodapé citando a obra está aqui embaixo. Então, fundamentou. Pois bem, terminado isso, então eu vou para o cenário que eu encontrei dele. Quando eu digo o cenário que encontrei dele, eu quero dizer quais são, dos 10 problemas que eu encontrei nele, os 4 que eu tenho que atacar de maneira direta e objetiva e que vão melhorar o sangue dele de tal maneira que os outros 6 somem juntos. Bom, primeiro, elevada carga de intoxicação medicamentosa com 12 produtos usados por dia. Aqui, ó. Isso aqui é uma bomba. O camarada toma 12 comprimidos. Ó, vou subir aqui, ó. Olha só a situação aí, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a bagaceira. Isso é a bagaceira. E o curioso é que se você olhar a bula de tudo isso, tem um aqui que cria um problema do estômago, mas ajuda os rins. O outro ajuda os rins, ajuda o estômago, mas arrebenta com os rins. Então eu tiro essas duas coisas, porque um destrói o rim, mas arrebenta o estômago. E o outro ajuda o estômago, que foi arrebentado pelo primeiro, mas lasca com os rins. Mas no final das contas, eu precisava usar esse negócio aí. Tá entendendo? É surreal, é muito louco. Sejam bem-vindos à nossa praia. Isso aqui é normal, isso aí é direto. Esse tipo de cenário aqui é direto, tá? Ele tem um laudo de CA, de câncer, de próstata, mas com normalidade atual. Não está, nesse momento, com inchaço nenhum na próstata. Mas o exame anterior dizia metástase. Então,
obviamente aí há uma tendência a ser curado esse problema do CA, uma vez que sem tratamento natural nenhum ele já teve uma melhora expressiva. Então, entendemos pelos exames que já mostrei. Nenhum padrão de alimentação organizada. Cá entre nós, o almoço todo dia é charque com arroz e feijão. Ovo caipira com cuscuz e batata doce e café de manhã. E à noite repete um dos dois. Então, e isso é assim há 77 anos. Lembra o que eu sempre digo? Se você continuar fazendo o que você está fazendo, vai colher o que está colhendo. Não tem como você continuar com essa alimentação e o senhor ficar bom. Não tem como. Porque essa alimentação está deixando o senhor assim como o senhor está. Eu vou ter que mudar muita coisa aí. Mas não adianta só a alimentação, vai ter que ter outras medidas. Ele não bebia nem meio litro d'água. Me explica como é que o metabolismo dele vai pegar esse pé de pus aqui e vai diluir essa imundície se não tem água. Ele não bebe água. Como ele vai resolver isso aqui? Aí ele bebe café 2 vezes ou 3 vezes por dia. É óbvio que o sangue dele está minado de café. Tem café para todo lado dentro dele. Mas água não tem. Ele é um caldo pesado. Um caldo. O sangue dele está detonado. Pois bem. E ainda temos aqui a lesão na pele, que apareceu no pé, na cabeça, e especialmente no pé, na cabeça, que está errado aqui. E braços. Agora corrigi. Aparece no pé de maneira mais grave, na cabeça e nos braços, como mostramos no início, nas imagens. Portanto, uma intoxicação linfática elevada. Para você poder interpretar isso que eu estou dizendo, você tem que se abufelar com o Atlas do corpo humano. Porque eu estou te citando aqui, ó, intoxicação linfática elevada. Obviamente que quem começou o curso muito recentemente não vai entender isto agora. Mas quem já está há 1 ano, já era tempo de ter lido o capítulo sobre a rede linfática. E já, com certeza, com 1 ano de curso, teve acesso ao módulo de estudos da ativação emunctorial. E lá a gente fala dos 4 emunctórios e da conexão dos 4 com a rede linfática. Aí a gente põe Dr. Newton Mutó para acrescentar pautas sobre isso em mais 8, 12, 16 horas sobre intoxicação orgânica e como é que se livra disso. Ah, eu não sei o que é intoxicação linfática. Volta para o módulo. Não tem outro jeito, tem que estudar de novo. Você não prestou atenção, foi isso? Pois bem, está cheio de catarro e pus esparramado no corpo todo. É isso que ele tem. E aí toma 15 medicamentos, comida maluca, sentado o dia inteiro. Começar a entender aí o cenário, a cena que a gente tem. Muito bem, vamos avançar. De fato, a única ação que se pode direcionar aqui em naturologia clínica é a busca, é a de buscar uma maior alcalinidade sanguínea. Então eu tenho que tratar do mais complexo para o mais fácil. Está aqui em azul. Bom, o que eu vou fazer? Diante de um cenário tão cheio de catarro, de pus, de medicamento, de comida errada, uma bagunça generalizada, eu vou me concentrar em 2 pontos principais. Primeiro, eu vou melhorar o perfil de recuperação sanguínea, tem que melhorar o sangue dele. E 2, eu tenho que reduzir toda a carga de ácidos desnecessária. Se eu não reduzir a acidez e aumentar a alcalinidade do sangue, não há cura. Nenhuma. Ele vai morrer daquele jeito ali para pior. Então, notem o cuidado do texto.
sem qualquer prejuízo. Ó, análise conclusiva, análise. Agora eu vou fechar o tratamento. O que é que vai ser feito? Análise. Uma análise final para encaminhar o tratamento. Sem prejuízo, sem qualquer prejuízo de instruções de outros profissionais de saúde. Por que isso aqui tem que ser escrito sempre? Para deixar muito claro que nós não somos os senhores da cocada preta e nem da cocada branca. Nós somos apenas profissionais ajudando um cliente. Ponto. Tá entendendo? Os outros profissionais, se ele quiser ir atrás de qualquer outro profissional de saúde, é o direito constitucional dele. Então, você sempre tem que ter um momento em que você, na sua análise, no seu texto, no trabalho, você vai dizer, sem qualquer prejuízo de instruções de outros profissionais de saúde, consideraremos melhorar o perfil de recuperação sanguínea e a redução de toda a carga de acidez desnecessária, como regras a serem fielmente cumpridas. Mas, para dar o devido fundamento desta minha avaliação, eu tenho que explicar o que é intoxicação sangue-linfa, desidratação profunda interna, com lentidão gastrointestinal e intoxicação medicamentosa elevadíssima. Por quê? Eu tenho que explicar primeiro isso na minha análise conclusiva. Ainda nesta análise, entendo que não existe modo de resolver sem educação pessoal e progressiva disciplina desintoxicativa e reeducação alimentar cuidadosa e gradual. Não tem como curar um quadro como o dele, nem aliviar, nem curar, nem melhorar, nada, se ele continuar vivendo desse jeito aí. Se ele não cumprir o que eu tenho para oferecer, então não aconteceu nada. Isso dito, então vem um primeiro texto que vai explicar o que é a falta de drenagem no corpo. Está em amarelinho. A citação é muito conhecida de nós, naturologistas, tiradas do livro Nutrição Orientada e os Remédios na Natureza. É um fundamento, item número 3 aqui embaixo, ó, bem fundamentado. Partimos então para uma segunda exposição, mostrando que a doença é a consequência da violação das leis da natureza. Partimos para um terceiro texto, onde se explica que o primeiro passo, textos científicos e técnicos de naturologia. O passo agora é jogar todo o lixo que atrapalha o bom funcionamento do corpo, e notem que os textos que eu cito fundamentam a lógica do meu... Não, você vai comprar aqui umas paradas do laboratório. Não tem nada disso aqui, é fundamento clínico. Por que é que o seu corpo tem os claros que mostram que existe um passo a passo de desintoxicação, reestruturação orgânica e a manutenção dessa nova vida? Os textos dizem isso, e vocês têm esse material que eu mandei para vocês aí. E por fim, num quarto texto, e aqui eu já vou no relatório, aqui eu já vou à página 9. Nunca na vida de vocês, nesta sala, assistindo o meu curso, nunca vocês viram nada parecido com isso aqui. Em nenhum lugar do mundo. Só no meu protocolo é que existe esse respeito pelo cliente. Porque isso aqui é respeito pelo cliente. Respeitar o cliente. Dar ao cliente a visão profunda, científica, com textos fáceis de entender sobre o problema verdadeiro dele. É muito diferente de dizer assim, não, eu sou o terapeuta, eu é que sei, o senhor vai fazer isso aqui, ó, cumpre isso aí, faz, porque eu que estudei, eu que sei. Não. Ele tem que entender o problema dele, para que ele possa recuperar-se da situação que está com consciência.
E essa é a diferença entre um trabalho que vale R$ 350 a consulta e você faz 4 desses por dia, recebe 1.400 por dia e à tarde você recebe 4 retornos. E se você fizer isso durante 20 dias, você recebeu 28 mil no mês. Ô, professor, mas isso aí é muita coisa. E eu já não estou te dando esse daí de presente? Porque se teu problema é como é que tu vai achar os textos que te ajudam a compor os teus, sobretudo no início de carreira, esse que está aqui, já eu estou mandando no Word para vocês. Sabe o que é o Word? O Word é aquele sistema que você vai copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Você recorta trechos e coloca nos seus relatórios. Até isso, estou entregando mastigado para ver se abençoa o cliente lá na ponta. E isso você pode começar fazendo o teu. Professor, como é que eu vou atender uma pessoa? Não tem tu para atender? Por que tu não pega a ficha das perguntas, faz as perguntas para você mesmo anota, depois você faz com você mesmo o tratamento, você segue o passo a passo que eu estou mostrando. E aí você faz o seu próprio tratamento. Esse exercício de fazer para si próprio o próprio tratamento é o primeiro grande exercício de naturologia. Quando você tiver uma dúvida, aí você traz para o professor, dá aquele apoio logístico. Mas, pelo amor de Deus, está muito fácil, porque tem um passo a passo estruturado. Pois bem, coloquei um último texto, ainda de Eduardo Alfonso Hernan. Fechados os 4 textos que eu coloquei, que é uma coisa robusta. Por quê? Porque se ele pegar isso aqui e entregar na mão de qualquer profissional, médico, fisioterapeuta, o que for, o cara do outro lado não poderá dizer assim, isso é um trabalho de porco, isso é um serviço de um fuleiro, de um malandro, um vagabundo. Não. Ele vai dizer assim, onde é que tem uma consulta dessa? Porque eu estou precisando dela também. Está entendendo? Porque ninguém bolou uma maneira de fazer relatórios com esta clareza. E eu entrego, gente, para vocês o sistema de como é que isso funciona. E não é complexo. Por que não é complexo? Porque nós aprendemos que a homeostasia ela é baseada num princípio simples de entradas e saídas. E quando isso fica arrumadinho, você entendeu a lógica. Ao entender a lógica, você vai ter aí uma coleção de mais ou menos uns 80 textos curtos, que dependendo do caso, você sabe qual deles você coloca no relatório. Nunca vai usar mais do que esses 80. E não vai usar 80 num relatório. Você vai usar 3, 4, 2, dependendo de cada situação. Onde esses textos estão? Nos estudos de caso que eu estou encaminhando para vocês. Esse ano comecei a fazer isso e encaminhando por escrito. Nós vamos revisar, porque alguns já viram há algum tempo, um caso enorme de barriga d'água, que é assim que o pessoal chama no genérico. É hidropisia. Barriga enorme e tal. E o caso, eu perdi o caso. Eu não consegui resolvê-lo. É um estudo de caso interessantíssimo. Mas eu consegui descobrir a fundo a raiz exata do problema, que ninguém sabia qual era fazia 5 anos. Ao descobrir, eu mostrei que isso aqui eu não tenho como resolver. O que eu não tinha como resolver? Metástase no tronco celíaco. O tronco celíaco, você olha lá no Atlas do corpo humano, do sistema circulatório, é o lugar exato onde o sangue se distribui para o corpo todo. As artérias e veias dessa pessoa estavam apodrecendo dentro dela. Ali ela vai morrer, não tem como fazer, não tem nem como tratar com cirurgia. E o corpo criou uma enorme barriga d'água para ajudar a enfrentar essa febre. Os relatórios são 3 relatórios enormes, gigantescos,
com um mundo de explicações, e que foi um dos casos mais complicados que eu atendi até hoje, e que no final eu não tive como resolver. E isso foi no relatório. E o médico que recebeu em Portugal, na cidade de Braga, que foi um caso internacional, na cidade de Braga, me ligou depois para dizer, que tinha lá meu telefone, tinha tudo, né, o WhatsApp, me ligou, se identificou e disse: eu li o relatório que o senhor produziu. E eu quero lhe dar os parabéns, porque é definitivamente um dos trabalhos... Olha, isso aqui, se o senhor escrever um artigo, isso aqui é um caso científico para uma revista científica. Eu disse: eu não vou fazer isso não, porque eu tenho mais de 500 desse aí, eu vou ficar agora... Toda semana tem que inventar um, aí lascou, não vou fazer outra coisa, vou passar o dia inteiro só escrevendo. Mas agradeci e tal, e bola para frente. Os textos vêm mastigados para você ter a facilidade da interpretação. Pois bem, e aqui eu então finalizo a minha avaliação na página 10, mostrando como é que eu vou proceder. No primeiro ponto, que é uma elevada carga de intoxicação medicamentosa com 12 produtos, qual é a medida número 1 que eu vou adotar? Então, eu preciso de uma mudança no planejamento da água, no planejamento da alimentação e uma redução planejada de toda essa medicação em 25% de todas as doses. Os primeiros 30 dias tem que reduzir 25% desse monte de bagulho que está tomando, que aquilo foi uma loucura. 12 medicamentos, o cara vai morrer intoxicado. Mas eu não posso tirar tudo, senão mato ele também. Então, 25%. Se ele tomava 8 gotas, só vai tomar 6. E assim por diante. Medida número 2. O enfrentamento desse problema da próstata. O uso do óleo de hortelã em horários específicos da ingestão de água, eu vou determinar isso, mais uma redução de 25%, que eu já mencionei, da medicação que ele está utilizando. Para lidar com a questão da falta de alimentação organizada, adotar as medidas 1 e 2, e a lesão no pé, na cabeça e nos braços, a lesão no pé, na cabeça e braços, que eu errei aqui, além de manter as duas medidas que eu já enunciei, colocar argila sobre toda a área das lesões 3 vezes ao dia, conforme também vou indicar mais abaixo. Botei aqui uma gravura para preencher um vazio na ficha, porque senão ia quebrar a tabela, que eu queria que aparecesse inteira numa folha. Está aqui a tabela do cronobiograma. As perguntas vocês vão fazer no final. A gente vai ter uma pausa daqui a pouquinho para tomar uma água, ir no banheiro. A gente volta para o segundo bloco. Tem um segundo caso, que eu vou abrir aqui na tela. E aí esse segundo caso vai na mesma direção deste aqui. E aí, fechado os dois casos, abrimos para as perguntas e vamos até respondê-las. Então, está aqui os horários. Tem o horário do despertar, 6 horas da manhã. Ele vai acordar e vai tomar 250 ml do chá de capim-limão, também conhecido como capim ou erva cidreira. O chá é morno, 250 ml. Só, mais nada. O de jejum será 7 da manhã. Às 9, 10, 11 e 12 vai usar água, e o fitoterápico será uma única gota de óleo de hortelã às 10 horas da manhã. Meio-dia e meio, almoço. 3, 4, 5 e 6 da tarde, volta para a água. O óleo de hortelã vai 2 vezes, às 16 e às 18. O jantar é 18h30 e a alimentação vem embaixo. 8h30 e 9h30, água e fitoterápico, uma gotinha de óleo de hortelã de novo. Percebam que já são 4 gotinhas de óleo de hortelã. Elas estão em negrito, para marcar bem o horário. Que é pingar a gotinha na água. Volta às 22h30 para a última dose do chá, 150 ml.
E esse chá de capim-limão ou erva cidreira, que tem, depende do lugar, o nome, vai mais uma gota de óleo de hortelã. São 5 gotas ao dia e vai dormir. Aqui eu explico alguns detalhes sobre o chá, como é que ele deveria ser feito. Coloco aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, aqui tem um link. Se clicar nesse link, vai para um documento sobre erva cidreira, capim cidreira. O que é que tem nele que vai ajudar no quadro que a gente está trabalhando? Então, estou dando a base científica do produto que eu encaminhei para ele. Isso também vai aqui encaminhado do hortelã, porque eu só vou usar 2 coisas, hortelã e cidreira. Fora isso, alimentação e água e argila no pé, sol. Ele tem que cumprir os horários. Se ele beber esses 3 litros de água aí por dia, eu lavo o corpo dele todo. Aí vem as refeições. O de jejum dele é um mingau de milho verde ou de aveia em flocos, que vai ser cozido no leite de coco. Pode substituir pelo cuscuz nordestino. Banana, abacate, ou maçã, ou pera, ou mamão. Tem que ter uma fruta. Ele chiou geral. Família disse que ele disse, esse café da manhã eu quero meu ovo frito com meu café e meu cuscuz. Não vai. A galera jogou pesado. E nesse prato ainda bota aqui amendoim torrado e pode adoçar com mel de abelha. O almoço padrão, que a gente usa em naturologia, simples, uma salada com 4 cores, arroz integral e feijão verde. Eu tive que sugerir tilápia ou frango, está aqui anotado, porque ele queria carne de sol. Ele disse, não, carne de sol não pode. Se tacar uns carne de sol, papoca outra ferida no outro pé, aí lascou de vez. Não tem como, eu estou limpando o cara, joga uma bomba dessa para dentro e infecta tudo. E 3 colheres de gergelim no prato. O intestino dele passou a funcionar normal. Granola ou mel à noite. Granola com mel, frutas, pera ou manga. E aqui é uma salada de fruta. E fechou. A atividade física é uma caminhada de 30 minutos, nunca debaixo de sol intenso. E eu fechei o caso dele. Caminhei. Aqui tem umas anotações finais. Bom, fechado o primeiro caso, vocês já acompanharam. Anotem as perguntas. Já já nós vamos retornar para o segundo momento, com o segundo caso e as perguntas para a gente responder. Fiquem atentos aí, já já a gente volta. Aqui. Pronto. Vamos ao segundo estudo de caso e eu vou fazer o enunciado dele em tempo real, abrindo a situação. Então, é uma mulher e, obviamente, essa exposição é feita sem mencionar o nome do atendido e sem identificá-lo. Uma demanda foi solicitada por uma aluna sobre este caso que ela está acompanhando. E a principal reclamação surge dentro de um painel, como já temos demonstrado no caso anterior, em cima das instruções e informações que temos. Então, a mulher de 51 anos, o peso entre 69 e 70 quilos, certo? Primeira sessão do nosso quadro de análise, a osmose, que vai envolver a área renal, linfática, epitelial, que envolve a água. Quanto de água bebe por dia? Às vezes, mais de 2 litros. Pelas informações, que é só o que eu tenho, vou confiar em todas elas. Está numa boa média. Precisaríamos subir de qualquer forma 1 litro a mais aqui quando a tabelinha for montada. Mas é uma boa média, 2 litros, legal. Quantas vezes urina por dia? Bastante, não sei quantas. Então, ótimo. O fluxo de entradas de água e saída está ótimo. Não usa bebidas alcoólicas. Usa medicamentos? Sim, usa. E essa coisa dos medicamentos vai aparecer um pouquinho mais na frente. Primeira anotação que eu vou fazer é sobre medicamentos.
Por que sobre medicamentos? Porque o item número 1, em todas as análises, é o sistema hídrico. Então, ela bebe 2 litros de água, mas a carga de medicamentos, que vamos ver daqui a pouco, consome essa água no metabolismo. É tanto medicamento que ela, no final, esses medicamentos exigem do corpo muita água para fazer a metabolização disso. O que significa que ela não bebe água. Ó, deixa eu explicar isso bem direitinho para vocês entenderem. Ok. Vejam bem. Isso é uma coisa que fica bem clara para todos nós entendermos. Eu vou beber esse copo com água. Beleza. Aí, eu vou pegar um comprimido qualquer. Um comprimido aqui qualquer. Vou pegar um comprimido aqui. Vou pegar aqui um comprimido de extrato de própolis. Eu tenho aqui um comprimido de extrato de própolis. Eu uso todos os dias eu uso isso aqui. Ó. Estou falando de mim. Um comprimido de extrato de própolis, está aqui. Ó. Um comprimido de coenzima 10. Cloreto de magnésio. E óleo de germe de trigo. Todo dia eu uso isso. Nenhum deles é medicamento. Obviamente, todos são suplementos. E tenho até a caixinha dos dias aqui. Já está montada. A caixinha. Vai fechar a semana. Todo dia. Beleza. Se eu pegar essas 4 coisas que estão aqui na minha mão e eu jogar dentro desse copo com água e misturar, a água não será mais água. Será água misturada com essas 4 coisas. É lógico isso? Se eu pegar 3 litros de água e colocar aqui agora na minha frente, 3 litros de água, e eu pegar os 12 medicamentos que aquele outro caso anterior que eu mostrei usa, jogar dentro dos 3 litros e misturar, o que vai acontecer? Que tipo de líquido vai ser esse? Que suco é esse? Que caldo é esse? Entenderam por que eu estou dizendo? Que quando uma pessoa usa, aqui eu estou usando nutrientes, que juntos com a água, o metabolismo aproveita todos. Se eu colocar o óleo de hortelã dentro do copo com água, não é mais água, é água com hortelã. Mas o hortelã não vai me causar mal nenhum. Agora, aquela lista de medicamentos que a gente mostrou, que mandei para vocês hoje no relatório, pega o nome de cada um, digita no Google e procura contraindicações. Aí anota todos eles. Você vai encontrar, são 12 medicamentos, vezes 10 contraindicações, 120 problemas. Tá entendendo? Aí você pega e dá ao cara 3 litros de água e mantém os mesmos 12 bagulho. Não vai fazer nem cócegas. Não vai acontecer nada. Ele continua intoxicado. No caso desta mulher aqui, vou voltar para o quadro dela. Ela está desidratada. Toda desidratada. Por quê? Porque a primeira grande informação já me mostra, tá aqui, ó. Bebe 2 litros de água, item número 1. No item número 4, ela usa um montão de medicamento aqui que nós já vamos ver com detalhes. Então, eu na minha folhinha de rascunho, aqui, eu coloquei número 1, ver os medicamentos. Porque na ficha é a primeira bomba. Eu já sei que tem desidratação interna. Porque ela bebe 2 litros de água. Pô, mas ela bota tanta acidez para dentro que essa água não faz nem
Menos mal. É melhor tomar 2 litros do que nada. Mas esse 2 litros de água no meio de 10 medicamentos não vai, gente, resolver coisa nenhuma. A água não está misturada com medicamento, comida, um monte de coisa. Então ela por dentro está cheia dessa bomba. Pois bem, aí número 5, problemas de pele, deu nas minhas pernas. E melasma na perna e no rosto, foi o que entendi. Então nós temos aqui, como segundo grande problema, melasma, segundo a anotação, na perna e no rosto. Olha aí a complicação. Sudorese, sua demais e fica muito molhada, sua demais. Tá aí, ó, o corpo recebe a água e tenta jogar esse medicamento todo pela pele. Quer jogar tudo pela pele, jogar para fora. Fraqueza constante, sim, sem vontade de me levantar. Veja que aqui na sudorese, no item número 6, não é um mau negócio, é excelente isso aqui. Pelo menos o corpo está ativando o emunctório. Eu já disse que urina bastante e está dizendo que sua bastante. O corpo está jogando acidez para fora. O problema é que joga líquido demais para fora, bota uma boa dose de líquido para dentro, mas na diferença entre um e outro, a medicação torna toda essa água que entra e que sai ácida. Porque o medicamento faz isso. É só você fazer o teste. Pega um copo com água, pega o comprimido que tu bota na boca e engole, arrebenta o comprimido, torna ele um pó, joga ele dentro d'água e tenta beber. Aí tu vai saber do que é que eu estou falando. Bom, terceiro aspecto importante, fraqueza constante. Fraqueza constante. Então, já sei que aqui vai ter um quadro de hipóxia. Fraqueza constante é baixa de oxigenação do corpo. Tem febre constante? Não, nem lembro de quando tive. Vamos ao segundo bloco da termogenia, digestório, intestinal, endócrino, a questão do alimento. Quantas vezes come por dia? Não tem alimentação regular. Sinto fome, mas às vezes não consigo comer. Tem muita coisa, tem muito desejo, eu entendi assim, por doces. E acorda de madrugada para comer. Então, essa daqui é aquela que só come uma vez por dia. Começa às 7 da manhã, tá entendendo? E não tem hora para terminar, que é a hora que der vontade de comer, come. E no meio da madrugada, que nem aquele Kung Fu Panda, se levanta de noite para fazer um pequeno lanchinho. Olha, a alimentação, já sei que é uma bagunça. A alimentação bagunçada. Não tem pra onde correr. É o caos, não tem horário para nada, é uma bagunça. Vamos adiante. Tem prisão de ventre? Não. Só não faço no mesmo horário. E também, dependendo da alimentação, aí pode oscilar. Então, assim, o intestino funciona todo dia, mas não tem um horário. Depende do que for. Também depende do que comi. Então, tá entregue. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vai-se embora. Eu vou vendo. Problemas gástricos. A gastrite é nervosa. Eu, quando vejo às vezes isso, eu só posso rir quando eu estou fazendo um estudo de caso sem a presença da pessoa. Aí vem e me diz que a gastrite é nervosa. Peraí, ela está tomando um monte de medicamento, a água que ela bebe não dá de conta da carga de medicamento, não tem horário para comer, mas a gastrite é por causa dos nervos. Não pode ser por causa dos nervos, gente. A gastrite é porque o estômago não aguenta. Quando não é comida, está entrando medicamento. E quando não é um dos dois, é uma água que não dá conta. A acidez vai corroer esse estômago todo. Não tem para onde fugir. Então, anote gastrite nervosa. Mas eu já sei que não é nervosa coisa nenhuma. Alguém deve ter dito que é gastrite nervosa.
Usa medicamentos para problemas gástricos? Não, só às vezes tomo propontazol. Deve ser propolanol. Deve ser um produto... Bom, tá lá na lista que daqui a pouco a gente vai ver. Vamos adiante. Então, já sei que usa medicamento para o estômago, mas não tem horário para comer, usa um monte de medicamento que acaba ferrando o estômago, é bagunça. Crise na tireoide? Não. Mas o médico falou que deu 2 nódulos, mas é normal. Registre-se. Nódulos na tireoide. Isso é rede linfática carregada de catarro. Nódulos na tireoide. Anota aí. Já vai a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você não está me acompanhando, eu vou repetir. Medicamentos em excesso, melasma na perna e no rosto, fraqueza constante, alimentação bagunçada, gastrite nervosa, que eu sei que não é nervosa, e nódulos na tireoide. Mas alguém diz que é normal. Vai vendo. Isso aqui, gente, é um quadro real do dia a dia. Teve extração de glândulas? Graças a Deus, não. No item 14. Espera aí. Tem diabetes? Não. Os médicos falaram que eu sou pré-diabética. Bom, eles disseram que não tem, não tem. Vamos para a questão do eletromagnetismo, que envolve o nervoso, a coluna e a estrutura ósseo-muscular. Dorme bem? Toma calmante? Não. Tomo calmanete. E ainda não durmo bem. Aqui ficou ambíguo, mas eu entendi o seguinte. Dorme bem? Não, não durmo. Foi isso que eu entendi. Toma calmante? Tomo. Um tal de calmanete. Então, anote-se, registre-se. Dorme mal, tem insônia. Vai vendo, já é o 7º item. Olha o painel inteiro começando a aparecer. Vamos adiante. Dor de cabeça? Explique. Às vezes umas pontadas na fronte, às vezes muito aperto no cérebro. Eu entendo que é aperto na cabeça. Então, 8º aspecto é enxaqueca esporádica. Enxaqueca esporádica. E lembre-se que nós aqui nesse momento estamos na parte do eletromagnetismo, que envolve o sistema nervoso, a coluna vertebral. Essa enxaqueca já começa a despontar para mim como uma eventual escoliose. A coluna está toda torta aí. Porque esse tipo de enxaqueca esporádica é comum em alguém que, quando tem muita tensão, senta mal, dorme mal, tal, aí a coluna, o sangue não flui bem na cabeça e tem uma dor de cabeça esporádica. Tem desvio na coluna, número 18? Sim. Então está confirmado que há um desvio. Ela não sabe dizer qual é, sem problemas, mas já se sabe que ela tem uma coluna com dificuldades. Isso agrava exponencialmente tudo, porque as vértebras não estão no seu encaixe normal. Tem osteoporose? Sim. Registre-se, osteoporose. Problemas dentários, amálgama, dentes extraídos? Bastante dentes extraídos, inferior. Então, perda da dentição e de cálcio. Os dentes se diluíram, se arrebentaram. Dor na coluna, às vezes, e também nas articulações. Pode anotar aí que tem dor nas articulações. Catarro para todo lado. Articulações. Queda de cabelo, unhas fracas? Sim, está confirmada a perda de cálcio. Perda excessiva de cabelo e unhas quebram fácil.
expressiva perda de cálcio, portanto, aqui apontaria para a importância do cloreto de magnésio. Fechou esse bloco. Tem varizes onde, sim, bastante, estou debilitada, dormente, sem querer sair, sentindo muito cansaço e angústia, bastante até na barriga, e umas bem fluentes e uma veia quebrada. Então, circulação venosa, que é o sangue que volta circula, o sangue vai até o pé, o sangue que está voltando todo atrapalhado. Circulação venosa lenta. Ela tem varizes, e muitas varizes, segundo ela está dizendo. Tem até na barriga. Tem nas pernas, na barriga. E aí no meio colocou estou me sentindo muito cansada. Esse item de muito cansada, lá na nossa lista inicial foi colocado fraqueza constante. Já que ela aqui diz que está muito cansada, lá no item número 3, que foi fraqueza constante, eu boto muito cansada. Nós já estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 problemas. 12. Geral. Vai adiante. Tem laudo cardiológico? Tenho. Um laudo recente. Dificuldade respiratória? Bastante. Opa! Muita crise respiratória. Muita crise respiratória. Usa medicamentos? Uso vários, como citei. Enfim, vai citar que teve muitos problemas quando era mais jovem, com problema de embolia pulmonar. Usa cigarros? Nunca. Tem fobia de cigarro, não gosta. Tem algum problema nos órgãos sexuais? Tinha um mioma, mas foi retirado em 2018, mas não retirou os ovários. Esse não é um problema efetivo, porque ela não tem mais, mas é uma anotação importante. Ovário já teve cisto. E a tireoide, nós já vimos anteriormente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 6º item, que ela tem nódulos na tireoide. O que mais? Sexualidade ativa? Não, porque não tenho mais vontade. Mas antes de adoecer, sempre era muito fria, tinha até vontade de fazer um tratamento. Então veja que aqui eu tenho uma crise hormonal a ser investigada. Está lá na frente. Já fez cirurgia? Sim. A do útero e da vista. A do útero é essa que envolveu um cisto. Já foi anotada. Teve acidentes? Não. Gosta de ler? Sim. Pratica esporte? Não, porque não consegue fazer nada. É autônoma e às vezes faz crochê. Guarda mágoas? Sim, porque sempre fica voltando o passado de raivas que já me fizeram. Anote-se. Temperamento melancólico. E é apegada às raivas do passado. Raivas do passado é ótimo. Já passou, mulher, como é que você pode estar com raiva? Essa raiva foi lá atrás, como é que está com raiva hoje? Essa raiva foi há 10 anos, mas eu estou com raiva até hoje. Raiva da moléstia. Olha, eu vou dizer a você, viu? Essa raiva não sai nem com pé de Mandacaru, espada de São Jorge e Cansanção. Não tem quem deixe de ter essa raiva. Se considera feliz? Sim. Agora torou dentro. É feliz, mas vive com raiva. Agora torou dentro. Eu quero saber o que é isso aqui. Sim, porque é um lugar bem amplo e tudo é limpinho no lugar onde mora. Entendi. Bom, aí algumas anotações especiais. Fez uma ressonância, apareceu osteoporose na coluna,
Disseram que o COX parece com U. Responda as perguntas. Agora aqui vem a lista gloriosa. Aqui, pessoal, se liga. Ela está tomando só isso aqui, ó. Ela está tomando só isso aqui, ó. 10. Tá aqui, ó. Como é, pelo amor de Deus, que o naturologista em início de carreira dá de cara com um problema desse e diz: eu não quero mais saber desse negócio, não. Eu vou sair fora disso. Você olha, como é que eu vou dar jeito numa bagunça maior do mundo? Olha o tamanho dessa folha de papel, está quase toda preenchida. Isso não é possível. Ela toma Marevan, Iloprost, Riociguate, Ambricentana, Reiquinol, Furosemida, Espironolactona. Esse é o nome que eu vou botar num filho. Eu vou arranjar um filho com Keila e vou botar o nome do menino. E Espironolactona vai ser o nome do menino. Olha a resenha. Rosuvastatina dual. Quem é a pessoa que botou esses nomes no mundo? Mas, coitada. E olha só o que está escrito ali, ó. Uso contínuo, uso contínuo, uso contínuo, uso contínuo, uso contínuo. Ela tá... Lá no item número 1, quando eu escrevi medicamentos, são só 10. Mas alegre-se, porque no caso anterior que a gente analisou eram 12. Então aqui está bem melhor. Gente, eu tô rindo para não chorar, porque isso aqui é uma tristeza mais do mundo. Como é que uma pessoa está viva ainda com uma situação colossal desta? Como é que os profissionais de saúde que atendem a mulher dessa não têm a menor noção do que vai fazer aqui? Eu sei o que vou fazer aqui. Desintoxicá-lo, botar em ordem, aplicar o método. O método arruma ela toda. Mas vocês estão vendo o tamanho da bagunça. Olha, o que ela tem? 10 medicamentos, melasma na perna e no rosto, fraqueza constante e muito cansada, alimentação bagunçada, número 5, gastrite nervosa, 6, nódulos na tireoide, que disseram que é normal. Ela escreveu dizendo, é normal, isso aí é normal. Dorme mal e tem insônia, enxaquecas esporádicas, osteoporose, perda da dentição, perda de cálcio, cabelo e unha caindo com facilidade, dor nas articulações, circulação venosa lenta cheia de varizes, muita crise respiratória. Ovário já teve cisto, que liga com os nódulos da tireoide, crise hormonal a ser investigada. O temperamento é melancólico e é apegado às raivas do passado, mas é muito feliz onde mora porque a casa está sempre limpinha. É melancólica total. Eu fico em dúvida, obviamente, por não ter tido um diálogo pessoal com ela, mas tem todas as características por dizer que é melancólica, assim, apegada às raivas do passado. Mas estou feliz porque tudo está limpinho e organizado, ou é melancólico colérico, ou é colérico melancólico. Do tipo, quando não estou com raiva, estou triste. E quando não estou triste, estou com raiva. Cheia de dores, com essa lista de problemas, a vida fica sem graça. Como é que vamos fazer para resolver isso? Espera aí, se acalma. Não acabou não, tem mais uns detalhes aqui para acrescentar. Alta probabilidade de tromboembolismo pulmonar, ou seja, o problema do pulmão, que até aqui estamos analisando, que apareceu o item, não é? Que tem uma crise respiratória. É um pouco mais complicado do que apenas uma crise respiratória. Ela está diante da possibilidade, atenção, hein? Tromboembolismo pulmonar. O que é tromboembolismo? É o seguinte, o sangue que está coagulando nas varizes está coagulando nos pulmões. Eu me atreveria a perguntar, mas isso eu não tive acesso a essa informação,
Mas tudo bem, a gente pode até ter essa informação. Se tomou a vacina do Covid. É um ponto de interrogação que eu estou colocando aqui, porque se tomou a vacina do Covid, essa é uma dúvida, eu não sei. Esse tromboembolismo é característica da vacina de Covid. Está na bula da AstraZeneca, está na bula da Pfizer, e está na bula daquela outra que eu esqueci o nome, que gera esse tipo de situação. Então veja que o cenário é extremamente complicado agora, porque um tromboembolismo pulmonar é fim de linha. Se o pulmão paralisar, morre. E nesse momento, tudo que eu estou vendo se torna extremamente complicado. Por quê? Porque o tromboembolismo já é um cenário avançado de coagulação do pulmão. A pleura está sendo tomada. E aí vem uma informação aqui: prova pulmonar completa com broncodilatador. O laudo diz que um distúrbio ventilatório combinado, caracterizado pela presença de distúrbio ventilatório obstrutivo moderado, a distúrbio ventilatório restritivo. Opa, as palavras aqui são fundamentais. A capacidade de respirar tem um distúrbio na ventilação do pulmão que é obstrutiva. O pulmão está sendo obstruído. Ela não consegue respirar naturalmente. Precisa do apoio de um equipamento. Quando entra em crise, tem que ter apoio de um equipamento. A cara do problema que houve na Covid. Mas a nossa lista tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 problemas. E agora, um desses problemas é de tal gravidade que apenas construir quadro, cronobiograma, alimentação, colocar, isso não vai resolver. Porque se ela tiver uma paralisação de hoje para amanhã, ela morre. Ela precisa de um acompanhamento rigoroso. Aí desce. Olha o que aparece. Conclusão. Aumento de câmaras direitas, contratilidade global do ventrículo esquerdo normal, função sistólica, isso é coração, função sistólica do ventrículo esquerdo preservada, regurgitação leve, hipertensão pulmonar. Opa, o problema pulmonar envolve uma hipertensão pulmonar. Lá na questão da dificuldade respiratória crescente, hipertensão pulmonar. Pericárdio normal, veia cava inferior normal. Não é no sangue, é no pulmão. Há uma lesão séria nesse pulmão. Ela tem até uma ateromatose carotídea unilateral, mas de grau leve. Ela tem gordura numa determinada área da estrutura da carótida, mas não chega a ser considerado como algo grave. Fechou. O que fazer num cenário como esse? A minha avaliação num quadro como esse, e obviamente eu vou escrever e vou encaminhar, é de que a crise respiratória exige acompanhamento médico emergencial permanente. Nenhum naturologista é doido de tentar resolver isso aqui num quadro com 16 problemas, com a mulher tendo dificuldade de respirar. Ela tem que ter uma orientação, não sei se já foi, deram medicamento, não está resolvendo, tem que ter esse acompanhamento. Por quê? Porque se ela morrer no meio da madrugada, abafada, o pulmão dela tiver uma embolia, tromboembolismo, coagulou o sangue do pulmão. Você não é o responsável por essa situação. O responsável é o médico, que ela foi, está acompanhando, e tem que ir toda semana.
até isso ser resolvido. Beleza? Então, dos 16 itens, a questão relacionada à crise respiratória não tem como nós resolvermos nada da crise respiratória. Até porque ela vai precisar, numa dificuldade respiratória severa, de um equipamento médico daqueles que foram usados na Covid para ajudar a pessoa a respirar. O que é que eu posso fazer? Então, eu posso tentar trabalhar o resto naquilo que é possível. Por exemplo, em relação à lista enorme de medicamentos, terá que ser estudado um por um para verificar cada um deles, o que é que faz, e se não tem algum deles, que é repetição de um outro que já foi dado. Isso aqui vai comer 1 hora da vida para poder fazer a análise, porque você tem que abrir um por um na internet, verificar, descobrir o que, que um faz, o que, que o outro não faz, e ver qual deles está gerando um problema pior do que o outro. E na sequência, você não pode retirar nenhum deles, porque senão você bota ela em crise, você reduz em 25% a carga. Por que você vai reduzir em 25% a carga? Porque você vai colocar óleo de hortelã para ajudar a enfrentar o tromboembolismo. Você tem que estudar o que é o óleo de hortelã, para você saber que o óleo de hortelã é vasodilatador. Ele dilui trombos suavemente. Então, quando você coloca o óleo de hortelã, ele vai preencher a lacuna da falta dos 25% que você tirou de todos os outros. Você vai utilizar uma erva suave, como de capim-santo, ou erva doce, ou erva cidreira, mas o capim-santo para mim é o excelente, que combinado com hortelã tem uma ação poderosa. Você tem que estudar, portanto, essas duas plantas. Vai ter que verificar como funciona o óleo de hortelã e vai ter que verificar como funciona o capim-santo. Como que esses dois combinados vão preencher a lacuna dos 25% que você reduz daquelas 10 medicações. É por aí. O melasma que tem na perna e no rosto fica para a segunda etapa. Não vou preocupar com isso. Entre melasma e a incapacidade de respirar, dá para viver com melasma. Sem respirar, não dá para viver um dia. Fraqueza constante, terceiro item, vai se resolvendo conforme a ingestão de água e o planejamento inteiro vai sendo aplicado. Então, o cronobiograma vai mudar a história da fraqueza. Aqui eu sei que terei sucesso nesse item, porque o cronobiograma, ele corrige essa fraqueza. Passa a ter horários regulares, o metabolismo entra num circuito certo. Alimentação bagunçada, o cronobiograma vai corrigir isso, porque você vai organizar o cronobiograma e vai colocar a alimentação em ordem. Já sei que o segundo problema eu resolvo bem. A gastrite nervosa, o cronobiograma com todo o planejamento vai melhorar isso aqui com certeza. Por quê? Porque é do cronobiograma resolver. Os ciclos do estômago vão entrar em ordem. Nódulos na tireoide ficam para um segundo momento, até porque disseram que é normal e, e não está incomodando. No segundo momento a gente discute eles. Dorme mal e tem insônia. O cronobiograma vai começar a corrigir isso aqui também. Eu já tenho 4 coisas das 16 que eu sei que consigo de imediato, com o planejamento da tabela da gente, mudar. Enxaqueca esporádica vai desaparecer também com o cronobiograma. Então é a 5ª coisa que eu sei que vai resolver fácil, porque é do cronobiograma resolver isso. A osteoporose, essa não tem como ser tratada rápido, mas cabe aqui o cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Como nutrição. Igual esse que eu mostrei aqui para vocês. Eu tomo todo dia 4 negócios aqui, ó. Todo dia. Eu tomo aqui o óleo de germe de trigo.
Espera aí, deixa eu voltar para cá. Aqui. Eu tomo todo dia aqui, ó, o óleo de germe de trigo. Eu tomo todo dia uma cápsula de própolis, que é um anti-inflamatório geral, por isso eu não caio gripado de jeito nenhum, além do hortelã, que eu também tomo todo dia. Coenzima 10 e cloreto de magnésio. Os 4, todo dia. Tem até o meu potinho aqui, ó. Todo dia, direto. É hábito, é como comer arroz, como comer salada, tal. Então, cloreto de magnésio entra, eu sei que ele não vai resolver a osteoporose, mas ele começa a amenizar a perda de massa óssea. Ele é um paliativo nesse momento. Ela só tem 51 anos, pelo amor de Deus. Não tem 90. Ela tem 51. Ainda dá para recuperar muita coisa aqui. A perda de cabelo e unhas. O cloreto de magnésio é aplicado nessa perda de cálcio. Beleza? A perda da dentição só resolve, obviamente, com o dentista. Não é conosco, não podemos fazer absolutamente nada aqui. Dor nas articulações. Essa dor nas articulações vai começar a reduzir conforme o óleo de hortelã vai fazendo efeito, conforme a carga de água do cronobiograma vai fazendo efeito, gradativamente. Não tem como resolver de um dia para o outro. Porém, fazer massagens nos pontos de dor, por exemplo, aqui está doendo, então enche de óleo de hortelã e massageia a área em que está tendo a dor. E o óleo de hortelã penetra, vasodilata, melhora, embora ela tenha muita trombose. Ela está toda cheia de varizes. E eu me atrevo, repito, a dizer que a vacina pode ter criado esse problema. Mas, enfim, teria que se fazer uma avaliação disso. Então, dor nas articulações, eu não tenho como resolver de imediato, porque ela é a mesma coisa que a osteoporose. É suave, gradualmente vai melhorar. Circulação venosa lenta, que se junta com o problema do tromboembolismo e a crise respiratória. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso ajudar com óleo de hortelã, muita água, alimentação planejada e só, porque ela vai precisar do acompanhamento médico para o tromboembolismo. É uma crise, esse ponto específico, ele é terceiro nível da saúde pública. Não é para atenção básica, não é para resolver na UPA, ela precisa de emergência. Se essa crise aparecer, bom, eles têm que dar a instrução técnica de como resolve. A médio prazo, nosso programa vai melhorando isso. É uma esperança que temos. O óleo de hortelã tende a dissolver o trombo. O que é isso? Imagine a sua perna cheia de varizes e essas varizes acontecendo dentro do seu pulmão. Você olha para a sua perna e imagina que dentro de você está daquele jeito ali, do jeito que está a perna. Isso não vai resolver tomando chá. Isso vai levar bastante tempo para resolver. E é por isso que o acompanhamento médico tem que ser permanente. A crise do ovário, que já teve um cisto, foi resolvido, nada demais, não há o que se fazer aqui. Tem uma crise hormonal que precisa ser investigada, mas fica para depois, porque a crise da hipertensão, do tromboembolismo e da hipertensão pulmonar é grave, gravíssimo. Precisa de atendimento médico permanente, acompanhamento mesmo. Se não for todo dia. Porque para ter uma crise, se essa mulher pegar uma gripe, ela entuba e morre. Se ela pegar uma pneumonia, ela morre instantaneamente. Não aguenta 24 horas. Entenderam? Porque os pulmões não estão funcionando. E o sangue está coagulado. Mas nós não vamos entregar o barco de jeito nenhum. O que nós vamos fazer aqui? Vamos enfrentar o problema. Como vamos enfrentar o problema? Veja, nós temos como melhorar expressivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 itens gerais da lista de 16. 6 eu consigo melhorar, já é alguma coisa. 6 de 16, faltam 10. Não tem como eu melhorar, que é aliás, não, 2. A circulação venosa lenta das varizes, eu não tenho como resolver isso rápido, isso vai levar muito tempo. E o tromboembolismo respiratório. Então, tem 2 que eu não tenho como melhorar agora. Não vai melhorar agora, isso vai levar tempo. Vai levar 6 meses de tratamento, perseverança. E Deus ajude que ela fique firme na perseverança e o corpo reage. Dos 16, 8 eu tenho uma definição. 6 eu consigo melhorar, 2 não tem como. E vou encaminhar para o médico, vou escrever no meu relatório. Aqui exigirá acompanhamento médico com pneumatologista e ponto final. E não me meto nessa história. Porque se eu me atrever a dar uma de doutor que resolve tudo, eu vou para a cadeia. Ela morre e o culpado sou eu. Então não tem essa loucura. Agora, a questão dos medicamentos, faltam 8 itens, são 16. 6 eu melhoro. Quais são os 6 que eu melhoro? É o número 3, fraqueza constante. Número 4, alimentação bagunçada. Número 5, gastrite nervosa. Número 7, dorme mal. Número 8, enxaqueca. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê o sexto? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a osteoporose, que eu não resolvo de imediato, mas o cloreto de magnésio vai reverter a cena. Com isso, também vai a perda de cabelo e unhas, que é a perda de cálcio. Então, eu resolvo 7. Eu melhoro 7 dificuldades. Fraqueza constante, alimentação bagunçada, gastrite nervosa, dorme mal, enxaqueca esporádica, osteoporose, perda de cabelo e unhas. Esses eu consigo melhorar bastante. Dos 16, 7 eu dou de conta. 2 eu não dou. Tromboembolismo com crise respiratória e hipertensiva e a circulação venosa lenta. Aqui vai ter que ter assistência médica direto, porque é quadro de pré-UTI. Se ela tiver uma gripe de hoje para amanhã, os pulmões param e ela morre. Acabou-se. Porque ela não tem capacidade para cofe, puf, papoca tudo por dentro. Já está tudo virando variz, então é um caso grave. Bom, mas esses outros eu consigo resolver. Então eu tenho 9 em solução. Falta o quê? Os medicamentos eu não posso tirar todos, então eu não tenho como resolver a questão dos medicamentos. Se eu tirar o medicamento, ela morre dessa crise respiratória. Mas eu reduzindo 25% e colocando óleo de hortelã com o chá do capim santo e o cloreto de magnésio, eu dou uma suave nova força. E o óleo de hortelã não vai deixar ela ter gripe, não vai deixar ter bactéria, não vai deixar ter nenhum tipo de infecção. Então, o óleo de hortelã é um preventivo extraordinário. O melasma da perna e do rosto vai ficar para depois. Então, é a segunda coisa que eu não dou jeito agora e nem estou pensando nisso. Dá para viver com melasma, não dá para viver sem um pulmão. O nódulo na tireoide, que está aí também, eu não resolvo nada agora, deixa para depois. Dor nas articulações. Eu vou colocar esse como o décimo item, isso mesmo. Eu consigo resolver 8. Essa dor nas articulações, também a gente dá jeito nisso. Fazendo o quê? Massagens suaves na região em que tem a dor, usando o próprio óleo de hortelã. Então, estou me sentindo com os dedos pesados, isso é tudo circulação, coagulando tudo. Suaves massagens vai melhorar. 8 coisas. 8 coisas. Somado aquelas 2, 10. Eu não tenho como. A crise hormonal que tem que ser investigada fica pendurada. Céu de menos. A vida sexual agora não importa, para morrer. E o temperamento melancólico, apegado às raivas do passado, é um problema sério, porque isso gera adrenalina, cortisona, ácido lático,
contrai o corpo, aí piora. Aqui só resolve com jejum e oração. Aqui só vai pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o espírito, quando está com raiva, está com raiva. Fechou o painel. Isso é o que dá para fazer. E aí? Bom, e aí é assim. Eu vou escrever sobre isso, colocar no meu relatório, identificar o que eu não tenho condições de atender, o que é que fica para um segundo momento, e o que é que o meu cronobiograma com água, alimentação, o olhinho de hortelã com chá e o cloreto de magnésio, e essa montagem melhorará o quê? O meu alvo é melhorar aqui 8 coisas. Escrevo isso, entrego para a pessoa e estou à disposição para orientá-la durante os próximos 28, 30 dias. É assim. Mas o quê? Vocês imaginam que eu tenha a solução para qualquer caso que vir com todos os problemas dele? Isso não existe. Eu não tenho como recuperar esse pulmão dando chá, cronobiograma, comida natural. Não vai melhorar assim, não. Aqui vai ter que ter nebulizações, vai ter que ter um acompanhamento de um pneumatologista. Por quê? Porque ela é quadro de pré-UTI. Se ela tiver uma gripe, ela morre de hoje para amanhã. Tô resfriada. Começou a corizar o pulmão, enche de catarro, acabou. Se ele já não tem força para respirar sozinho. Entenderam? Essa análise, essa percepção do quadro e a tomada de decisão não atrapalha o processo. Eu estou sendo honesto, correto, técnico, escreverei sobre isso e encaminho para ela. E ela vai dizer, o que é que eu faço da minha vida? Você faz isso que eu estou dizendo. Na parte que diz respeito à crise respiratória com problema de tromboembolismo, cheia de varizes, pneumatologista no ato. Vai lá perguntar a ele o que você faz. Por quê? Porque isso é risco de morte para valer. E aí? Mas esses outros 8 itens a gente consegue melhorar já. Pergunta. Nós vamos abrir mais 1 hora aqui para abrirmos para as perguntas. Surgiu aqui uma pergunta que eu vi aparecer ali agora. Essa pessoa, diz Jailson aqui, essa pessoa então tem doenças agudas e crônicas ao mesmo tempo. É isso mesmo. Ela está muito carregada, coitada. Anos de vida. Dentro, às vezes, de uma sociedade religiosa e ninguém consegue resolver nada, porque as igrejas não têm mais o que fazer. Em vez de estar discutindo como recuperar santuários, ficam num monte de conversa fiada, cheio de doutrinas inúteis que não resolvem na prática nada. Um monte de mimimi, e não tem uma aula sobre isso, por exemplo, dado dentro de uma igreja para ensinar o povo, e que se eles não levarem a sério, não tem solução. Não tem solução, vai morrer precocemente. Uma mulher de 51 anos de idade, dá para reverter? Dá. Eu já peguei casos muito mais bravos. Eu já peguei casos parecidos com esse que tinha pneumonia. E não morreu, e se livrou, e curou tudo, e está vivendo até hoje. Então dá para fazer. Agora, é um negócio muito sutil, tem que ter oração diante de Deus, porque Deus é que manda na vida e na morte, não é eu, não é médico, não é ninguém, é Deus, o Todo-Poderoso. Pedir a misericórdia dele e cumprir o horário de acordar, o beber o chá, o horário de comer, o horário da água. E essa sensação melancólica da raiva, tal, isso tem que ser exterminado, porque isso conspira para piorar. Tem que se libertar disso. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou dizer por mim, eu só posso falar por mim, e eu usaria esse argumento no consultório. Se eu estivesse na sua situação, e eu tivesse raiva de algumas pessoas, sabendo que o meu pulmão em 1 semana pode parar de funcionar e eu vou morrer, sinceramente, eu pegaria o celular e ligaria para todo mundo que eu tenho raiva, diria, eu tenho raiva de você, quero lhe pedir perdão. Porque se dá para eu me encontrar com Jesus, com raiva não encontra não. Aqui decorre o risco de se perder para a vida eterna. Porque apegado a raivas do passado, então Jesus Cristo não morreu por você, não deu seu sangue, o perdão dos pecados nunca foi dado. A oração do Pai Nosso diz isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Se isso não for aplicado, você está no inferno, querido. Você vai se lascar. Não tem salvação. Tem que resolver o perdão dentro de si. Se o outro lá está certo, está errado, que se dane para lá. Eu não vou carregar essa desgraça no peito, porque eu não vou morrer com um negócio desse. Entendeu? E isso é muito sério, porque a gente no dia a dia do trabalho de naturologia lida com vida e morte o tempo todo. Aqui não é morte iminente, porque houve uma consulta, está conseguindo falar, escreveu, falou, tal, mas há o risco de um agravamento numa virada de chave. Por exemplo, suponha que teve uma discussão dentro de casa e essa mulher ficou irritada, aí ela tem um ataque e morre. Entendeu? Morte súbita. Porque ela já está tendo trombose. Quando você fica agitado, nervoso, a circulação acelera. Mas o sangue de retorno dela é lento, porque ela está cheia de varizes por fora e por dentro. E o pulmão está se enchendo de varizes. Então ela não pode ter raiva. Você não pode ter raiva. Tem um marido complicado, um filho maconheiro, sei lá o quê, que as casas aí tem de tudo. Ah, minha filha, mas por isso que eu digo que nesse item tem que ter um médico que é o responsável técnico por aquilo ali. E o que ele mandar tomar é o que vai tomar e você não se mete não, fica na sua. Mas nós vamos encontrar. Eu aí curioso que eu dou uma aula, falo sobre isso, gravo, publico. O cara assiste, eu encontro daqui a 3 anos processado, todo lascado, pedindo socorro ao sindicato, porque ele fez exatamente o que eu disse para não fazer. Não, eu estou apiedado dessa pessoa, eu tenho que ajudá-la. Vai se lascar, porque se ela desobedecer uma unha, você vai junto. Você não tem como ficar 24 horas na casa da pessoa para garantir que ela vai cumprir aquilo que você determinou. Por isso que você tem que se amparar no relatório que você entrega, que o quadro de trombose é como o médico pneumatologista. Se ela foi, se ela não foi, isso não é problema seu. Mas você deixou claro que você sabia onde estava a sua limitação. Na portaria 849 de 2017, que nos identifica, está escrito lá que a gente apresenta a causa das doenças. E como se pode mudar aquele problema pela mudança do estilo de vida. Paramos aqui. Trombose do pulmão não resolve com mudança do estilo de vida. É emergência. É nível 3, é UTI. Atenção básica da saúde, ou primária, secundária e terciária. Nesse nível, entrega para o hospital. Mas os outros aspectos podem ser feitos porque não vai atrapalhar em coisa nenhuma. Beber água direitinho, comer nos horários, dormir certo. Não, isso não vai atrapalhar em nada. Pelo contrário, isso vai ser uma força para melhorar bastante. 3 minutinhos de pausa e a gente volta para meia hora para fechar com perguntas, para que vocês possam colocar todas elas aí em cima da mesa e a gente aprofundá-las. Já já voltamos. Vamos fechar bem direitinho.